Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vulgo James e hoje irei apresentar mais um Rádio Oslo Entrevista. E os meus convidados de hoje são Bruno Bussis. E aí, pessoal, tudo bem? E Ítalo Damasceno. Oi para todo mundo que tá ouvindo a Rádio Oslo. E o ouvinte mais atento já viu no título desse episódio que hoje a gente vai falar sobre o saída de emergência. Mas o que raios é o saída de emergência? É o que a gente vai descobrir assim que subir a trilha. E antes da gente começar o programa de fato, eu queria primeiro apresentar para o ouvinte vocês, né? Quem que é o Bruno Bussis e quem que é o Ítalo Damasceno. E acho que após isso já dá para ter uma noção, né, de como era a vida de vocês antes do projeto, para então chegar no projeto, enfim, né? Vamos começar aqui por ordem randômica, né? Ordem alfabética, não sei, pelo Bruno. Bruno, fala pra gente aí, quem é o Bruno Bussis? Olha, eu achei que fosse o Ítalo que fosse começar, que ele até tinha desbloqueado o microfone dele antes que eu, mas eu vou começar falando quem é o Bruno Bussis. Eu sou escritor, sou jornalista, sou aqui de Brasília. Eu me formei em jornalismo em 2014, tenho atuado no jornalismo desde então, mas sempre quis escrever, sempre gostei de escrever, principalmente romances. Eu escrevo romances, contos, poemas. E acabei publicando meu primeiro romance, com a sorte de publicá-lo bastante jovem, em 2017. Quando eu fiz 25 anos, eu publiquei meu livro Noites de Sol. E a partir de então eu tenho meio que diversificado meu trabalho em literatura, assim, atuado em outras frentes, enfim. Até que culminou na chegada desse trabalho, que é o Saída de Emergência. E você, Ítalo? Quem que é o Ítalo Damasceno? Sou nascido em Teresina, no Piauí. Atualmente moro aqui em Teresina. Passei uma temporada em Brasília. Sou formado em Direito em 2014, final de 2014 mais ou menos, foi quando eu comecei meus estudos de escrita criativa, roteiro para audiovisual. Mas antes disso eu já tinha tido 2 contos publicados. Sou escritor, sou roteirista, já escrevi roteiro para curta, que está em pós-produção agora, roteiro para quadrinho, já lancei meu romance, que se chama O Falso Francês, estou na iminência de lançar o segundo, sai a qualquer momento, mais ou menos na altura do meio do ano. Sou um apaixonado por TV, essa forma estratificada de contar histórias, tipo folhetins de jornal, novelas, séries e tudo que se aproxima desse formato. Também sou um apaixonado por Brasília. Gosto muito, muito da cidade, morro de saudade. Espero um dia voltar para lá. Bom, já que vocês se apresentaram, né, a gente já está mais familiarizado com as vozes e com vocês. Eu queria saber então como que vocês se conheceram e a partir daí como que surgiu o projeto Saída de Emergência. Bom, como a gente se conheceu na minha casa, eu acho que dessa vez eu vou responder primeiro. Tinha uma amiga nossa em comum, a Cássia, que eu conhecia, e aí conversando com ela, ela reclamou que estava num período meio bloqueada, que tinha um romance interrompido, não conseguia terminar, e que vários amigos dela estavam nesse mesmo estágio. E aí eu ofereci meu espaço, minha casa, e disse, vamos fazer um café de escritores bloqueados, quem sabe esse encontro não desbloqueia alguém. E aí foi que ela convidou os amigos dela, e dentre eles estava o Bruno. Foi assim, nosso primeiro contato. Quando ele foi fazer o lançamento do livro dele, foi muito perto da minha casa, então eu fui ao lançamento do livro. Acompanhei o trabalho do Bruno por muito tempo, porque o Bruno é jornalista. Ele tinha uma coluna LGBT num meio de comunicação e eu tinha uma coluna LGBT em outro. Os dois lá de Brasília. E aí um dia acabaram a coluna do Bruno, acabaram a minha coluna. A gente acabou conversando e decidiu criar um espaço nosso, que foi o Color LGBT. E foi assim que a gente começou a trabalhar juntos. Depois que eu lancei o Falso Francês, o Bruno entrou em contato comigo e me convidou para a gente pensar em escrever uma história nesse formato que tem surgido
que é o da podsérie. Eu queria acrescentar que também acompanhei muito o trabalho do Ítalo desde esse dia que a gente se conheceu na casa dele, a gente se lê mutuamente. Eu acho que isso é muito rico para a experiência de qualquer escritor e tem sido muito rica essa parceria para nossa experiência, acho que como indivíduos, mas especialmente como artista. Antes de fazer o Saída de Emergência, eu lancei um podcast de literatura, mas em que eu comento literatura, não em que eu produzo ficção. É o Livral, ele comenta lançamentos contemporâneos da América Latina, a maioria deles não traduzidos ainda para o português, provavelmente nunca serão, né? Descaso total que há com a literatura latino-americana. Entrei nesse universo dos podcasts para comentar, e também o podcast é meu assunto de pesquisa no meu mestrado, então eu me interesso muito pela plataforma. Assim. E sempre quis fazer um experimento com ficção. E aí, conhecendo o Ítalo tão de perto e conhecendo das habilidades maravilhosas dele para contar a história, eu acho que a gente casou bem nessa ideia de tocar para frente o Saída de Emergência. Então, assim, a ideia inicial do Saída de Emergência partiu de ti, a partir do momento que você já conhecia o Ítalo, já sabia da capacidade dele, então, de produzir essa podsérie, né, de fazer o roteiro a duas mãos, foi a partir daí? Mais ou menos, eu diria assim, eu tinha a expectativa, acho que o Ítalo também sempre teve, porque o Ítalo, como ele falou, ele é um apaixonado por novela, pela narrativa episódica, assim. E eu sabia disso, eu sabia desse interesse dele, mas eu acho que, não sei se dá pra dizer que eu fui o que tive a ideia, até porque as nossas ideias originais para essa série em áudio não estavam nem perto de ser o que é o Saída de Emergência. Assim. A gente tinha uma ideia muito vaga de que a gente queria contar uma história através dos sons. E para chegar no formato, a gente demorou um tempo, foi uma construção bem conjunta, né, Ítalo? Eu acho que o Bruno tá um pouco modesto. Eu colocaria que sim, porque o convite principalmente partiu dele em relação ao formato. Eu até aceito dizer que nós dois construímos juntos a história, mas foi o Bruno que me procurou e disse assim, fiquei com vontade de fazer isso aqui. Desse jeito, a gente pegou como modelo a audiosérie Sofia. Ele ficou me mandando exemplos de audiosérie, americanos principalmente, não tinha muitos exemplos, mas até mesmo uma audiosérie musical. Assim, um musical de podsérie para você escutar. E aí, a partir daí, foi que a gente foi discutindo ideias que a gente achava que poderiam ser contadas dentro deste formato. E um dos exemplos era que é engraçado, mesmo no audiovisual eu gosto muito disso, que são histórias que se passam inteiramente dentro de um único espaço. Tipo, 12 Homens e uma Sentença. É uma coisa que me atrai muito, de você conseguir contar uma história completa, que se passe todo dentro de uma mesma sala, ou de um mesmo quarto. Eu acho isso um desafio e sempre mais intrigante. Um exemplo que eu vou dar aqui, que eu acho que é um pouquinho mais massificado, é aquele filme do Tarantino, Os Oito Odiados. Ele passa praticamente inteiramente dentro de uma cabana, né? E é cheio de reviravoltas o filme, então realmente... De tal forma que depois que o filme foi lançado, Tarantino transformou... Não sei se foi ele, mas transformaram a história do filme numa peça de teatro. Porque aí dá pra você fazer inteiro no único cenário. E a partir do momento que vocês chegaram na conclusão de, não, vamos então produzir uma podsérie. Qual que foi o argumento inicial, assim, pra construção? Porque, além do fato, né, de ser um ambiente fechado, e, bom, pelo que a gente tem publicado, né, que é o primeiro episódio, é uma conversa entre dois passageiros que, por acaso, estão sentados juntos, né? Como que foi o método de trabalho? Isso, exato. Isso, é essa palavra que eu queria achar. Qual foi o método de trabalho para a construção dos 10 episódios, a partir dessa ideia inicial? A gente fechou, assim, tipo, vamos fazer. E aí, nos afastamos um pouco para ver as ideias que surgiam de cada um. Dias depois, a gente se falou e colocou na mesa o que cada um tinha pensado. A ideia do Saída de Emergência não é uma ideia pura. Foi meio que uma combinação das ideias que nós trouxemos, e aí eu acho que essa dá pra combinar com essa, que dá pra pegar este elemento dessa outra. Claro que também teve outras ideias que foram cortadas, porque a gente achava assim, não vai dar pra construir isso dentro deste formato. E daí depois foi começar a pensar em contar a história através dos sons.
que aí é uma outra coisa que eu acho que nem eu nem o Bruno a gente estava muito acostumado. Foi totalmente uma experiência de vamos ver como é que sai, porque tanto eu quanto o Bruno a gente até tinha um pouquinho mais de experiência de narrar uma história através da literatura, vamos colocar assim, com livros. Eu já tinha até escrito um roteiro que aí viraria um quadrinho ou um filme, sabe? Mas aí construir a história só através de som, esse foi um outro desafio. Pra ti também foi, Bruno? Eu acho que sim. Eu já tinha, com a experiência do Livral, eu tinha me interessado muito por essa ideia dos efeitos sonoros e pela minha própria pesquisa do podcast, né? Não do podcast, mas dos podcasts que compõem o meu mestrado. E aí eu me interessava por essa capacidade imersiva que contar uma história pelos ouvidos tem, nessa ideia meio... Eu sempre me lembro da imagem de você estar ali naquela fogueira de acampamento e que uma pessoa começa a contar uma história e você vai entrando naquela história só pela narração, né? Só pela capacidade que a história tem de envolver pelo som. E aí eu acho que foi meio daí que veio esse interesse nosso, mas o processo realmente foi como o Ítalo falou, foi um mix de ideias. Eu lembro de algumas, eu lembro que tinha uma que era, eu acho que era uma dubladora, que a protagonista seria uma dubladora, em que ela dublaria os filmes, mas meio que viveria os filmes, um filme a cada episódio, assim, que ela dublasse, e achasse que de fato era a atriz, enfim. Mas não me lembro de tantas, assim, porque a gente foi realmente pensando e remontando a história, mas sempre pensando assim, um elenco reduzido, um ambiente único, tanto para facilitar a produção, como para ajudar a gente a pensar também como construir um ambiente em que as pessoas pudessem mergulhar, né? Se imergir totalmente na história, como era nosso objetivo. Falando sobre isso, eu me lembrei que é um exemplo que eu gosto muito de citar, porque é um exemplo popular, uma história que nasceu a partir de uma... Nesse caso foi radionovela, porque na época era de radionovela. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele foi escrito para ser um programa de rádio no final dos anos 80, que passava de madrugada, e aí deu um certo burburinho, mas nada de grande estouro. E foi legal, e daí foi que surgiram os livros. Mas primeiro é uma radionovela. Agora imagina uma radionovela com aquele conteúdo do Guia do Mochileiro, né? Não sei se tem algum geek aqui que acompanha. É sensacional, e explicar e discutir regras da física, viagens siderais e extraterrestres. Hey, want a drink? Hot black? Kid, Yeah? go away. What? Beat it. And who are you? I'm the guy who's telling you to beat it before you get it beaten for you. Listen, Ugly, I'm one of Hot Black's oldest mates, and And I'm Mr. Desiato's bodyguard, and I am responsible for his body, and I'm not responsible for yours, so take it away before it gets damaged. Now, wait a minute. No minutes, no waiting. Mr. Desiato speaks to no one. Well, perhaps he can speak for himself. He speaks to no one. Why? What's the matter with him? Guerra dos Mundos também, né? Um caso muito clássico da contação de histórias que começou a partir de uma radionovela, né? É legal que vocês trouxeram dois exemplos, né? O do Guerra dos Mundos acho que, querendo ou não, é quase que um marco na história, assim, porque foi uma brincadeira que foi longe demais, né? Teve gente que acreditou real que a Terra estava sendo invadida e tudo mais. O Ítalo também trouxe o exemplo do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu queria muito ver como que foi essa radionovela original, porque o Guia do Mochileiro das Galáxias é muito maluco, né? Ele é muito aleatório e ele tem um humor muito único, etc. Serviu de muita inspiração para produções minhas, né, que nunca chegaram a existir de fato, né, mas enfim. E a gente esqueceu, acho que, de falar onde que se passa a história do Saída de Emergência também, né? A gente só tá contando aí que vocês tiveram a ideia da podsérie, tiveram a ideia de ser episódico e tudo mais, só que a gente esqueceu de falar qual que é o ambiente, né? Esse ambiente fechado que a gente citou inicialmente, que é dentro de um avião, né? Por quê? Por que um avião, gente? Por que vocês escolheram um avião? Foi por acaso? Vocês viajam muito? Como que é a história? Eu acho que a gente pensou no avião por vários motivos, assim. O avião tem sons muito característicos, né, que facilitam essa ambientação, essa ideia de que eu tô contando uma história dentro de um avião. É fácil de você identificar o barulho da turbina, aquele som da campainha da aeromoça, e isso dava uma base sonora interessante pra gente começar a contar a história. Mas não sei, eu não sei como é que o avião surgiu nisso tudo, você lembra, Ítalo? Acho que foi por isso, né? Foi tanto pela questão da praticidade, de que seria possível uma
ambientação, já que de certo modo é um ambiente controlado, vamos colocar desse modo. Mas, no meu caso, como eu falei particularmente, eu gosto muito de histórias que se passam dentro de um ambiente só. E o que me atraía muito também no avião era que quando a gente decidiu, quem já ouviu o primeiro episódio e quando você recebeu o segundo, eu acho que tem loucuras que são ditas ali nos 2 primeiros episódios, que no ambiente de avião você não pode sair do lugar, entende? Então se alguém te dá uma resposta meio doida, o avião não é um lugar que você simplesmente se levanta, então vou sentar em outro lugar, sabe? Ou vou fugir, ou vou, não sei, assim, aí vou me levantar e deixar esse doido falando sozinho. Isso provoca um desconforto legal em quem tá ouvindo. Então o avião foi mais por ser atrativo. Mas aí acaba que, bom, como eu já vi o roteiro inteiro, eu acho que ele acaba também sendo uma ótima metáfora, sabe? Pra história, assim, pra o que se desenvolve. E acaba que eu acho que é tudo significativo, sabe? O fato de que o avião, de onde o avião tá partindo, pra onde o avião tá indo, onde que ele vai pousar, e todas as possibilidades do que pode acontecer no avião. Então, eu acho que foi um pouco por aí também, de por que ser num avião. Com certeza. Você falando, eu pensei muito essa ideia da impossibilidade de movimento, né? Que eles ficam ali meio presos. Eu lembrei muito, não sei se você lembra, quando a gente estava começando a planejar, Ítalo, a Flaviana Medeiros, que é uma das nossas vozes adicionais nos primeiros episódios, ela sempre chamava o projeto de Sem Saída. E eu acho isso uma coisa muito engraçada, porque embora a série seja exatamente o oposto, ela é saída de emergência, eu acho que ela tá muito mais para sem saída. São 2 personagens que estão ali sendo obrigados a conviver e eles não estão muito satisfeitos com isso, não. Mas enfim, vai saber melhor quem tiver recebido já o segundo episódio. O Wilton foi falando, eu fui sentindo isso também. Realmente é um espaço fechado. E é mais que um espaço fechado, é um espaço em que você fica confinado, né? Você entrou no avião, você só vai sair de lá quando ele pousar. Os corredores são estreitos, o banheiro é estreito, né? Sempre que você pode estar andando, né? Tem a questão da turbulência. Tem gente que tem medo de avião também. Então, dependendo da pessoa, é até uma situação um tanto incômoda. E ao mesmo tempo, não sei, você pegar um avião e ir pra outro lugar, não sei, tem uma simbologia assim de mudança, sabe? Dependendo da pessoa, ela tá deixando uma vida pra trás, tá ligado? Ela tá tendo um novo começo. Então acho que pode significar muitas coisas. E ao mesmo tempo tem as questões dos sons, né? Que nem o Bruno falou. O som da turbina é muito característico. É muito característico, assim. É um som muito próprio. Você ouve uma turbina, você sabe que é de um avião, sabe? O som da campainha, tem toda a atmosfera do aeroporto. Enfim, então acho que todos esses fatores, não sei, contribuem muito para uma história, para um ambiente muito, muito rico, assim, para as várias direções que se pode tomar. E dos melhores feedbacks que nós recebemos foi que o Bruno recebeu acho que foi o Bruno ou foi a Flavi, de uma pessoa que disse: ai, só faltou uma bicha fofoqueira sentada no banco de trás. Me senti tão imerso no avião, faltou a bicha fofoqueira no banco de trás pra me contar tudo que rolou depois. E eu recebi uma mensagem, que foi um amigo meu dizendo assim: gente, eu tava sentado no banco atrás deles e ouvi a conversa inteira. Foi muito legal. E eu acho que isso tudo é fruto do... Eu acho que pode contar aqui, né, Thiago? Do ótimo trabalho que você fez de edição. Esse mérito é seu, esse mérito é totalmente seu. Eu não queria chegar nessa parte aí da edição, né? Queria deixar mais pra frente, mas eu acho que tá intrínseco, né? Pra quem não sabe, eu sou o editor do Saída de Emergência. Cara, foi uma experiência muito louca, assim, né? Quando o Bruno me chamou pra ser editor, me mostrou o projeto e tudo mais, eu falei, caramba, eu nunca tinha editado audiodrama, né? Faz pouco tempo que eu comecei como editor, faz acho que 1 ano só, né? Eu edito meus podcasts faz mais tempo, mas pegar podcast de terceiros faz pouco tempo, faz menos de 1 ano. E os podcasts que eu pegava era mais aquele padrão, né? Papo de boteco, etc. Então, assim, quando o Bruno me mostrou a proposta, eu falei, cara, nossa, que ideia maravilhosa, sabe? E ao mesmo tempo um pouco receoso, pensando, caramba, meu, vai dar muito trabalho. Será que eu tô à altura do projeto? Mas que bom, né? Que bom que o Bruno e o Ítalo estão gostando do meu trabalho. Enquanto na parte da imersão, né, da ambiência e tudo mais. E os feedbacks estão sendo muito positivos até agora, né, gente? O pessoal tá elogiando bastante, tá falando que se sente muito dentro do avião, se sente parte da conversa e tudo mais. Enfim, tá sendo bastante bacana. Provou-se mais do que habilitado para fazer. Eu acho que realmente o mérito da ambientação faz muita diferença na forma que essa história foi contada. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos ao voo 4327 com destino a Brasília. Observem o número da poltrona no cartão de embarque. Acomodem a bagagem de mão no compartimento acima ou embaixo da poltrona. Lembramos que não é permitido acomodá-la junto à saída de emergência.
Obrigada pela atenção. Bagagem de mão. Essa é boa. Falou comigo? Não, falei não. E tá, a gente já sabe que eu sou editor, a gente sabe que vocês dois são os escritores, roteiristas e diretores. Mas quem mais tá envolvido no projeto? Ah, a gente citou a Flavi também, né? Tem a Flavi também, mas eu queria saber quem mais tá envolvido no projeto. Não, os nossos atores são maravilhosos, assim, foi um processo muito interessante. Foi um processo de encontros, eu acho, Saída de Emergência de forma geral, assim. Eu tive a sorte de te encontrar no Instagram, tive a sorte de já ter trabalhado antes com a Gabi Malta, que faz a nossa protagonista, a Morgana, e tive a sorte também de ter ido ver o Zé Reis, que é o nosso outro protagonista, o Calvin, no teatro. E, no meio disso tudo, a sorte de conhecer o Ítalo, que por acaso conhecia o Zé. Então, fica quase aquele poema do Drummond, né? O Quadrilha, tá? O Bruno, que conhecia a Gabi, que conhecia... Enfim, tá tudo misturado. Bom, eu conheci o Zé no teatro e o Ítalo era amigo do Zé, assim. Amigo de um primo do Zé, e aí conheci o Zé e tinha trabalhado, enfim. É um relacionamento meio louco que foi construindo essas pontes. Eu acho que o projeto é muito legal por isso, assim, né? Além dessas duas vozes, a gente ainda tem a Suelane Anjos como uma outra voz adicional, ela faz a aeromoça. Mas nesse projeto eu acho que rolou uma rede de encontros mesmo, de acasos muito, muito felizes, em que cada um ia conhecendo o outro, ia puxando, ia trazendo. E eu acho que isso fez o projeto ser muito bom, na verdade, porque você só chama para trabalhar com você quem você confia, quem você acredita no trabalho. Então, que as pessoas tenham acreditado no nosso trabalho e a ponto de convidar outras pessoas também, isso foi maravilhoso. E é um processo muito doido, porque só funcionou em contexto de pandemia, né? Que nem eu sou de São Paulo, o Bruno tá em Brasília, a Suelane tá em Brasília, a Flavi tá em Recife, o Ítalo tá em Teresina, junto com o Zé também tá em Teresina, e a Gabi tá lá no Canadá, tá lá em Vancouver. Então, assim, imagina a conexão louca que não é isso, né? Se fosse um voo, ia ser um voo longuíssimo, com várias paradas, enfim, só fazendo analogia aí com saída de emergência. Assim, já indo mais pra parte de bastidores, é muito louco, né? Se reunir toda essa gente muito capacitada, muito talentosa, ao mesmo tempo traz mais alguns perrengues, né? Na parte dos bastidores, porque cada um grava dentro de casa, com equipamento, etc. E aí, na parte de edição, gente, eu vou contar um segredo aqui, que é um trabalho à parte, modular todas as vozes de modo a parecer que eles estão no mesmo ambiente, que no contexto fora de pandemia seria basicamente todo mundo na mesma cidade, iria para um estúdio e pronto, né? Então tem mais esse adendo aí no processo todo, né? Cada um gravando de casa, com um microfone diferente, etc. Pra no fim da edição ter essa disparidade das vozes e ainda assim funcionar, então... Ah, é legal saber isso, Thiago, porque era uma preocupação que a gente tinha. Na verdade, a gente nunca tinha conversado muito diretamente sobre isso, né? Saber das dificuldades que seriam pra parte mais técnica. Essa coisa de modular as vozes para todas elas estarem no mesmo lugar, assim, mais ou menos na mesma altura. Também foi engraçado que, por causa da pandemia, todo mundo já tinha se ajeitado e tinha um microfonezinho em casa, já tinha aprendido a se virar com um aplicativo de ligação, como o Google Meet ou o Zoom. Eu acredito que os próprios aplicativos devem ter meio se adaptado nesse 1 ano de pandemia para um modo que desse para captar as vozes. Talvez eu esteja errado, posso estar falando besteira, mas é muito curioso como as mudanças de circunstância da pandemia foram muito favoráveis para que a podsérie fosse feita do jeito que ela foi feita. Ela trouxe outros problemas, mas também ela apresentou outras características que ela não teria se fosse numa circunstância normal. Como, por exemplo, as pessoas têm os diversos sotaques quando a gente grava. Cada pessoa está num lugar, então cada uma fala de um jeito e todas elas estão no mesmo avião. Não, sim, pareceu no final que eu tava reclamando, né? Eu me estendi aqui porque eu quis trazer um detalhe dos bastidores, mas é bem isso que você falou, Ítalo, com relação, assim, se fosse logo no começo da pandemia, acho que também não daria certo, porque, né, as pessoas ainda não estariam tão acostumadas com as plataformas de comunicação digital, né, como o Meet, como o Zoom, o
Discord, mas eu acho que foi tudo muito que se concatenou, sabe? A partir do momento que vocês quiseram montar o projeto, já todo mundo tava mais habituado com isso, a galera já começou a se comunicar online, começou a postar um pouco mais nos microfones e etc, e eu acho que não é só isso, né, mas é uma das características do Saída de Emergência que enriquece tanto o projeto, né, a gente ter pessoas de tantos lugares e funcionar muito bem. Até aqui agora sim, outro detalhe dos bastidores de edição. No final das contas eu acho que eu vou acabar direcionando para essa parte que tenho mais atuado, né, que a gente, né, chegou a se reunir junto, de marcar uma chamada pelo Zoom e tal, os três olhando lá pro projeto no Vegas Pro, todas aquelas 14 faixas, né, com sons e a voz de cada um dos personagens, e aí a gente vendo literal, segundo a segundo do projeto, vendo se estava tudo certinho, se estava batendo sons, se a dinâmica entre os personagens estava boa, se o som não estava atrapalhando um ou outro, e também tinha esse porém da voz, né, que cada voz foi gravada com um microfone, então se não estava causando estranheza no final das contas, né. Eu lembro que o microfone da Flavi, ele tava pegando muita ambiência de fundo, então tive que jogar vários filtros, aí eu mostrei pro Bruno falando, não, realmente, precisa arrumar, e aí quando a gente arrumou, o Ítalo apareceu, o Ítalo já nem tinha percebido que tinha esse som à parte, então assim, sabe, foi todo um processo muito interessante. Eu acho que essa parte de editar um podcast é sempre muito interessante, porque das coisas mais bonitas que eu acho que a arte nos proporciona é a outra pessoa, quem tá ali do outro lado do balcão consumindo, ver e achar que foi fácil. Eu acho que quando as coisas soam naturais e super bem casadas, é o melhor sinal de que você fez o seu trabalho bem, né? Porque quando a pessoa ouve e fala, pô, isso aqui parece que foi gravado dentro de um avião, e a gente sabendo todas as dificuldades que foram para gravar, eu acho que esse realmente é o melhor elogio que pode ser feito. E eu acho muito massa que é quase como reescrever o que eu e o Bruno escrevemos no roteiro, porque eu considero esse processo muito parecido com... Eu também estou montando o filme, que foi um curta que eu escrevi um roteiro, junto com um diretor que também se chama Thiago, e aí é aquele processo de tá rápido, tá devagar, a pessoa responderia que logo de pronto, não, sim, ela respiraria antes, que normalmente, ou pelo menos eu me via muito como um escritor, por mais que eu gosto muito de escrever roteiro, mas eu nunca me vi trabalhando nesta parte da produção. Eu achei que eu ia lidar só com as palavras, e entregava e, sei lá, o diretor se virava, o ator se virava, todo mundo se virava. E estar trabalhando desse ponto também da produção é muito legal, porque estar escrevendo também, mas sem usar as palavras, usando o tempo, usando os sons e os silêncios. Tá sendo muito estimulante. Eu tô aprendendo muito. Outro detalhe que eu ia comentar, e enfim, acaba se perdendo, vou trazer aqui agora, que vocês falaram quando vocês estavam montando o roteiro, que vocês estavam muito calcados nos sons. E eu fiquei pensando, e aí chegou o Thiago, o Estraga Prazer, e falou, gente, esse barulho não dá pra fazer, esse som não dá. Mas é muito engraçado que na hora de montar o episódio de fato, né, fazer a montagem, etc, pra achar som de avião, gente, quase não tem som, assim, SFX, né, banco de som pra avião é aquele padrão da turbina, do avião decolando, e tem som de ambiência, e é isso, assim. E a maioria dos aviões que você tem são aqueles teco-teco, a gente tá falando de um avião comercial, sabe, um Boeing. Então, assim, muita coisa eu tive que montar os sons, né? E coisa básica de... o som da pessoa se mexendo na cadeira, sabe? E é uma coisa que calca muito os episódios também, porque o simples mexer da cadeira, você indica que a pessoa tá desconfortável, ela tá conjecturando algo, etc. Então, eu tive que fazer muito Foley. Foley, pra quem não sabe, é justamente isso. É quando você cria os sons, né? E aí é todo um novo laboratório. O Ítalo falou que aprendeu bastante, ou então, nossa, assim, entender como que funciona muitos objetos, como que influencia o ambiente em volta, né? E tudo mais. A maioria desses sons eu acho que eu vou fazer um vídeo especial pro Saída de Emergência, né? Pro Instagram do Saída de Emergência, mostrando como é feito. Mas assim, tem muita coisa muito legal. É legal que também dá pra brincar muito ao mesmo tempo com essas construções dos sons, assim. Tem uns que é óbvio, né? Como da poltrona, né? Acho que vocês já imaginam. Mas tem coisa como abrir e fechar do bagageiro, colocando uma mala no bagageiro e... Teve o drama de andar no carpete, Thiago, que você não falou. Teve todo o drama de no carpete, assim, imaginar como que seria, né? Porque a primeira versão do episódio, gente, a primeira versão de todas, ela tinha 3 minutos. Era só 3 minutos.
Aí eu mostrei pros meninos, eles falaram, não, dá pra você esticar isso aí, vamos deixar uma coisa mais robusta, né? E aí a ideia inicial era o Zé, né, o Calvin, simplesmente já chegando no avião, já falando com a aeromoça. Primeiro, no roteiro era já o Zé chegando no avião, já era dentro do avião. Era na entrada, né? Apresentando a passagem. E aí eu pensei, não, mas acho que dá pra aproveitar mais os sons e já localizar mais o ouvinte. E aí a ideia é começar ele saindo lá dos portões, ele ainda dentro do aeroporto, atravessando o corredor, pegando o gateway, até de fato entrar no avião. E aí é muito legal que para cada cenário que ele tá, o som da pisada dele muda. Então quando ele tá dentro do aeroporto, ele tá pisando no chão de cerâmica. Aí quando ele chega no gateway, já é um som mais de alguma coisa oca, né? Um plástico oco. E aí quando tá dentro do avião de fato, já é carpete. Os 2 primeiros sons eu achei fácil, né? Tem banco de sons, mas o terceiro do carpete não tinha. Era uma coisa muito, não sei, eram sons muito bizarros que não encaixavam, né? Você pesquisava lá, walking on carpet, mas não fazia sentido. Aí eu tive que fazer esse som também, então... Eu já tô chocado, é que eu imaginei que a gente tava assim, em 1940, e tu era aqueles sonoplastas que a gente vê, que é o cara com a mesa cheia, batendo panela, imitando cavalo, não sei o que. Batendo aquele salto alto na mesa. Quando tu disse, tem um banco de dados de som na internet, eu digo, meu Deus, que maravilha, que modernidade, nossa, então tá... E mesmo assim ainda teve as dificuldades, e tu produziu os sons, né? Que legal, faz esse vídeo assim. Vai ser muito massa contar isso. É engraçado, eu acho que todo esse caminho que a gente tá fazendo é quase como de um resgate de uma técnica meio antiga, que vai ficando meio perdida, sabe? Essa retomada das pessoas ouvirem a história e... precisa a produção desses sons. Tudo bem que agora tem um banco de dados com os sons, fica mais fácil, mas esse trabalho que tu tá fazendo é digno dos pioneiros do rádio que estavam lá, trabalhando na radionovela, e o cara tá morrendo afogado e ele engole um gole d'água e fica gargarejando, assim. E a gente, agora também é porque a gente não escreveu, porque eu imagino que o Bruno também, a gente não tinha noção do que dava pra fazer de som, do que não dava pra fazer, do que era necessário, do que não era necessário. Tipo esse do caminhar. Foi um toque muito legal, funcionou super bem, mas é muito da gente não... A nossa cabeça de contar a história não tinha chegado nesse grau de formular a informação da história dessa forma, entende? Talvez se a gente tivesse mais experiência, a gente já iria pra aí. A gente se ateve muito mais ao diálogo. Tá, pra contar a história é através do diálogo. E quando a gente se tocou da cadeira, da pessoa se mexendo na cadeira, é quase como o narrador dizer o que tá se passando no pensamento do personagem. E é incrível o efeito que isso dá. Não desmerecendo o trabalho de vocês, muito pelo contrário, mas é que assim, é muito legal como a ideia que vocês tinham e a maneira como ela vai se transformando, né, com o decorrer dos episódios, porque é que nem você falou, essa cena inicial que eu montei não estava no roteiro, mas funcionou super bem, né, foi um acréscimo. Outro que assim, é brilhante, é inacreditável a atuação do Zé e da Gabi, sabe? Eu além do roteiro, eu tive uma ideia, né, de como se dariam os diálogos, e a partir do momento que a gente tinha a voz deles, a atuação já no ensaio, assim, é um absurdo, assim, a interação que os dois têm no segundo episódio, então, assim, você já vê muito mais claro a direção que se está tomando e a versatilidade que os dois têm de atuar e trazer vozes e como que a conversa vai tomando, os humores que vão que vai se transformando, né? Ora sarcástico, hora assustado, hora pra uma conversa mais leve, e aí do nada tem uma reviravolta e aí a história já dá uma balançada, assim, sabe? Pô, é incrível, é incrível. Eu também acho impressionante a capacidade. Eu acho que a grande graça de fazer um trabalho desses é você entregar também um pouco do controle, né? O escritor, quando ele tá trabalhando num livro, ele controla tudo, né? Ele é o dono daquela história. Bom, tudo tem gente que diz que não, mas enfim. Ele tem um controle muito absoluto sobre a história em relação ao que acontece no audiovisual, né? Um trabalho coletivo mesmo, feito por muitos. Então eu acho que o mérito nunca é só do roteiro, ou só da edição, ou só das atuações, mas desse conjunto. E eu acho que a soma foi muito boa, assim, na construção de Saída de Emergência. Os talentos de todos foram muitíssimo bem aproveitados. Eu ia falar explorados, talvez explorados,
Mas vamos para a linguagem neoliberal do aproveitamento. Pra usar uma analogia boa, então, Bruno, tem uma cena na Malvada que eu adoro, que ela fala assim, que vou aplicar a gente. Eu e você, nós somos os Chopins que compuseram a música, o Tiago é o pianista que executa, e a Gabi e o Zé, eles são só o piano. Enfim, tá sendo um laboratório muito legal, trabalhar no Saída de Emergência. Assim, eu acho que deu muito bom, todo mundo junto, todos os profissionais que estão atuando nisso. Só que tem assim um porém, né? Tem um porém porque vocês imaginaram inicialmente 10 episódios e a gente pode produzir até agora somente 2 episódios. Portanto, né, para pôr esse projeto no ar, ele em sua plenitude, abriu-se um financiamento coletivo. E, gente, se vocês gostaram do nosso papo aqui, ficaram curiosos e ouviram o piloto, cogitem apoiar. Vocês querem comentar os detalhes da campanha, alguma coisa? Eu vou aludir à imagem maravilhosa que tinha um comediante, um palhaço, que passava o chapéu, né, no final da apresentação. E ele olhava muito carinhosamente para quem tinha contribuído. E talvez não tão carinhosamente assim para quem não. Mas é pela necessidade mesmo. A gente quer muito colocar todos esses episódios no ar para que as pessoas possam ouvir. Mas a gente também precisa ser justo com quem trabalhou, né? Eu acho que a gente, de forma geral, na arte, a gente está muito acostumado a receber coisas e não contribuir muito com elas. E eu acho que é um chamado a incentivar mesmo a arte no momento que a gente precisa muito de incentivo e que a gente tem sido massacrado em muitas frentes. Eu acho que essa doação vai ser fundamental. Acho não, tenho certeza que essa doação vai ser muito bem aproveitada aqui no Saída de Emergência e vai ser aproveitada para pagar o mínimo necessário para esses profissionais continuarem seu trabalho de entreter os nossos ouvintes num momento em que eu acho que o riso é mais do que fundamental, né? Tá tão difícil conseguir um pouquinho de alegria. Eu acho que esse serviço de alegrar ao outro merece todo o reconhecimento. Eu vou seguir dizendo que a forma de você que gostou do projeto poder apoiar, tanto doando, mas se você estiver numa situação que não rola doar, a gente tem várias modalidades de doação, mas se não rola doar, compartilhar, mostrar para outras pessoas, ouvir, curtir lá o projeto, seguir nas redes sociais, isso também é apoiar, isso também é dar atenção ao artista e explicar que a gente alcançando as nossas metas, vai dar pra gente produzir o conteúdo completo e aí ele vai estar inteiramente disponível de graça nas plataformas de podcast, que aí vai dar pra todo mundo ouvir, qualquer pessoa ouvir. Além de nos incentivar, a gente vê assim, pô, rolou, deu certo, e aí, quem sabe fazer mais uma temporada, quem sabe fazer novos projetos, mas principalmente fazer a gente acreditar que é possível se realizar algo nestes tempos tão difíceis. De uma maneira ou de outra, você acaba incentivando o projeto, né? E assim, antes que vocês pensem, nossa, é um financiamento coletivo, eles querem tirar uma grana disso. Tipo, não, gente, é um trabalho bastante árduo, envolve muitas pessoas e, querendo ou não, a gente está exercendo de alguma forma, a gente está contribuindo, é mais do que isso, né? Seja por entretenimento, seja... É que assim, as pessoas entendem entretenimento como uma coisa menor, né? Geralmente sempre... Eu lembro que teve um papo tempo atrás, não lembro quem começou esse assunto, mas de que a arte não servia de nada, né? Qual que era o papel da arte diante do engenheiro, diante do médico? E não, tem seu papel também na sociedade. A arte provoca, a arte faz pensar, a gente se torna pessoas melhores a partir do momento que a gente consome as coisas, né? De um jeito ou de outro, por mais que seja para alienar, eu acho que vai além disso, né? E aqui com Saída de Emergência não é diferente, sabe? Eu acho que é um acréscimo muito bom e um incentivo a esses profissionais continuarem com o seu trabalho e tudo mais. A campanha está sendo feita
feita pelo Benfeitoria e ele tem 2 metas principais, sendo que a primeira meta, gente, é só R$3.800. Assim, tendo em vista muitos outros projetos de financiamento coletivo, gente, isso é quase nada, né? Sei lá, o mais famoso aí foi o do Nerdcast, não sei se vocês chegaram a ver, e eles pediram 600 mil, a meta inicial, assim, imagina, 600 mil, perto de 3.800. 3.200. É 3.200. Pois isso, é, desculpa. mais fácil ainda. Então Mais vejam fácil só, ainda. 3.200 para 6 pessoas. É como a gente tá falando, é o mínimo mesmo. E antes da pessoa pensar, eles agora vão ficar passando esse pires, quanto tempo eu já vou tirar desse episódio, então a gente já dá agora os links para que a pessoa não possa fugir de ouvi-los. Então, por favor, entrem no Benfeitoria, entrem no nosso Instagram, @saída de emergência podcast. Lá tem todos os links, tanto para quem quiser ouvir o episódio no Spotify, em outras plataformas, quanto para quem puder doar e da forma que puder doar, né? O tanto que puder, da forma que puder. Todo incentivo conta e é chave para a gente continuar produzindo aqui. E eu convido também quem puder a conhecer os outros projetos do Benfeitoria, né? Tem muita gente interessante criando coisas e tentando o financiamento coletivo. Então, faça disso uma parte da sua rotina. Assim, apoiar projetos sociais e artísticos independentes faz diferença na vida de muita gente. Deixa aí na agenda já uma passadinha mensal pelas plataformas de financiamento coletivo, porque isso faz muita diferença de verdade. Então é isso, gente. Considerem colaborar da forma que for, seja realmente dando dinheiros pro Benfeitoria, seja piramidando o episódio. Bruno, Ítalo, vocês têm algum recado final aí pro pessoal? Ouçam, se quiserem mandar uma mensagem depois dizendo o que acharam, a gente vai adorar saber. Tem os nossos perfis também que estão abertos. O meu é @bitalo, B com 2 Is. Conheçam lá o nosso trabalho. Thiago, foi um prazer. Você é ótimo entrevistando. Quase a Hebe. Eu que agradeço de vocês terem tido um tempinho aí pra gente conversar sobre o projeto e tal. Sempre que você quiser bater um papo, pode falar. E eu queria também agradecer bastante a todos os que já puderam ouvir, os que já puderam doar. E, enfim, aos que ainda não tiveram oportunidade também convidá-los a fazer isso. Inclusive, se não gostar também, mandar mensagem. É sempre bom pra gente aprender como um grupo, né? A gente estava falando que esse é um trabalho muito coletivo. Nós todos temos muito a aprender ainda. Mas, sem dúvida, já tá quase perfeito, viu, gente? Quem discordar, então, mandem mensagens dizendo por quê. Não, e tem que ter um argumento muito forte pra provar por que tá ruim. Exato. Mas era isso. Obrigado por terem ouvido a Rádio Oslo. Obrigado por ouvirem Saída de Emergência. Ouçam Livral também. Consumam arte, consumam literatura, consumam entretenimento para se livrar um pouquinho da carga diária que o mundo está exigindo. Só não façam como um ouvinte que achou que só porque eu ouvi o Saída de Emergência podia me mandar uma mensagem perguntando se eu viajo carregando um pênis na mala de mão. E aí você acabou de dar um spoiler do primeiro episódio. Mas é válido. Eu acho que é um ótimo chamariz para as pessoas ouvirem, né? O que não falta é pênis nessa série, gente. Eu não sei nem se é um spoiler. Na verdade, tá na capa do episódio, né? Tem... inclusive isso, olha, ninguém ainda mandou mensagens comentando as várias referências que tem ali naquele ícone. Tem muito spoiler só na capa do nosso episódio, hein? Quem encontrar ganha aí, não sei, alguma coisa que a gente vai pensar, vamos ver. Aliás, Bruno, quem que fez a arte? Eu não fiquei sabendo quem que fez. Queria elogiar a artista. Pode elogiar, eu. Foi você? Meus parabéns, ficou muito bom. Gostei bastante. Mas é isso, gente. Eu fui Thiago, Fogo James. Os meus convidados de hoje foram o Bruno e o Ítalo. E você, o nosso ouvinte. Até mais. Tchau. Não vai se despedir, Ítalo? Tchau! Eu fiquei na dúvida se a gente falava alguma coisa, o Bruno falou tchau, e eu fiquei assim, pra falar. Tá bom então. Tem a Flávia também, mas eu queria saber quem mais está envolvido no projeto. Às vezes você faz umas perguntas, a gente fica calado, eu me sinto meio na escola.
Essa coisa do professor pergunta e os alunos todos são acometidos de uma mudez inexplicada. E não é só você, Ítalo. Teve outra coisa que eu fiquei de falar lá atrás, que vocês falaram que vocês... Ai, gente, esses cachorros tão fogo hoje, pelo amor de Deus. Vamos ver se dá uma acalmada. Semana de lua cheia, meu filho. É o teu e o do Bruno. Eu não tenho cachorro não, esse é o vizinho. Mas é a pandemia, né? Quem não se acostumou a participar de uma reunião com bebês chorando, com motos passando, com cachorros latindo, acho que não viveu essa experiência a full, assim.